Programa A Literatura nas Ondas do Rádio, com a apresentação do presidente da Academia, Lázaro Falcão, contando sempre com a participação de uma acadêmica e de um acadêmico, com muitos poemas, romances, na memória, coisa de contos e diálogos literários, principalmente com a comunidade estudantil. Marituba vai conhecer o que é e como funciona a sua Academia de Letras. Todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Umari. É a Umari na Umari. Quando o homem tem Jesus, é música no coração. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Marituba foi sempre o que eu quis. Bom dia, mestre Orlando, companheiro de fé e irmão camarada. Bom dia, Alex, bom dia, Alex, bom dia, Alex. Bom dia, minha amada Marituba. Bom dia, nobres acadêmicas e acadêmicos titulares, ocupantes das cadeiras do nosso silogeu. Bom dia, nobres acadêmicas honorárias, Patrícia Alencar, Bárbara Besteiro, Ellen Carla, mestre Orlando, a Ellen Carla já está em casa. Sim, ótimo. Já está em casa, fez uma cirurgia, já está em casa. Por isso nós vamos fazer a reunião, se Deus quiser, de Assembleia Geral, na forma do Estatuto, na forma da lei da Umari, que é o Estatuto. Vamos fazer a nossa reunião de Assembleia Geral Estatutária, dia 10, na Academia Maritubense, na Biblioteca Municipal, professora Luzia Rebelo. Até agora, apenas 3 acadêmicos deram ciência. Eu acho que é uma questão de tempo. Tomaram ciência dessa Assembleia Geral. Tem essa semana toda, né, presidente? Tem no nosso grupo. Se Deus quiser, teremos quórum suficiente. Também um bom dia para a acadêmica honorária Isabela. Bom dia lá no Rio de Janeiro. Orlando me cutucou agora, Orlando. Para o Alexandre Mauro Falcão dos Santos, nosso acadêmico correspondente lá que estará em outubro aqui lançando o livro, Deus quiser, né? Se Deus quiser. Nós estamos torcendo, porque no dia 2 de julho, vocês são convidados especiais, nós vamos, não é festejar, vamos confraternizar, que é o meu aniversário, o aniversário da Maria Isabel, minha irmã querida, e o aniversário da minha amada sobrinha Rosane. 3 dias. Vamos fazer lá na Maloca uma festinha, quero a presença de todo o colegiado e de algumas amigas e amigas. Não dá para levar muita gente, mas vou levar gente que é do meu coração. Todo mundo de Marituba é do meu coração. Se eu pudesse, eu levava todo o povo de Marituba. Mas não dá. Você está animado hoje, né? Eu fiquei triste no início, mas agora tomei um chá de alegria, né? Um chá de alegria. Um abraço no presidente da Câmara Municipal de Marituba, o nosso parlamento municipal, Raimundo Carneiro, e em todos os nossos licurgos, em todos os vereadores. Eu vou começar, todo sábado eu vou falar 2, 3. Vou falar num vereador, que o assessor dele está aqui. Quem é o vereador? Diga, por favor. O vereador que o senhor assessor, meu grande amigo, meu grande amigo. Helder Brito. Mande um abraço. Vou mandar, e pro pai dele também, né? Um abraço para o vereador Helder Brito e todos os vereadores do meu coração. Eu vou falar que um dia eu vou trazer o presidente da Câmara para nós primeiro eu vou trazer a prefeita, se Deus quiser. Vou agendar com o Nilson Serrão a presença da prefeita em nosso programa. Depois do presidente da Câmara, Raimundo Carneiro, levar a comunicação legislativa. O que é o processo legislativo? Como funciona? É o acesso do povo para a casa do povo, que é a Câmara Municipal. Bom dia para a senhora Keila Tairan, diretora-geral desta querida emissora, e o Queco Só Sucesso, que é diretor de programação.
Um abraço para o Nilson Serrão, eficiente e desenvolto chefe de gabinete da gestora da transformação, Patrícia Aguiar. É o programa A Literatura nas Ondas do Rádio. Temos no comando, como já saudei há pouco, o nosso dileto amigo Alex Carvalho. Sem o Alex, nós éramos aqui zero à direita. O nosso convidado de hoje era o nobre acadêmico Guilhermando Serrão. Mas o mestre Orlando acabou de me dizer que ele teve uma transferência institucional. De escola. De uma escola, da escola que era lá na escola... Paulo Freire para a escola Padre Marco Chaval. Aí está nesse processo aí. Ele está nesse processo de adaptação. Adaptação talvez não deu para o Guilhermando Serrão, mas continua vivo no meu coração. Correto. Como de estilo, o microfone para o mestre Orlando para as considerações iniciais. Novamente, prazeroso estar aqui compartilhando com a Rádio Umari e com a população de Marituba. Um abraço fraterno, beijo no coração de todas as ouvintes e todos os ouvintes da rádio e do nosso programa. Queria mandar um abraço aqui para o meu irmão, né, eu considero como se fosse o meu irmão, para o ex-vereador José Corrêa de Brito Filho, para quem não sabe, conhecido como Gordo, que é pai exatamente de um vereador que foi citado aqui, Helder Brito, que eu considero como meu sobrinho. Então, que se sintam abraçados, tá? Por mim. E, inicialmente, gostaria de colocar que iremos falar aqui hoje sobre a partida, né, da grande cantora, né, grande artista, Nana Caymmi. E dizer também que iremos falar hoje sobre o dia 1º de maio, que, para quem não sabe, é comemorado como o Dia Nacional da Literatura. Eu tenho aqui qualquer coisa para falar a respeito. Certo. Então iremos falar sobre esse dia importante. Na verdade, esses meses aí foram muito importantes para o nosso programa. Vou falar também do Dia Mundial do Livro. Isso, Dia Mundial do Livro, Dia do Livro Infantil, Dia da Educação e Dia da Literatura Brasileira, ok? Então iremos tratar dessas temáticas no nosso programa de hoje. Muito bem, mestre Orlando, muito bem. Vamos lá, e Alex. Aqui é o poema. No programa de hoje, eu vou declamar a letra do hino da Academia Maritubense de Letras, da lavra do acadêmico Francisco Poeta, do acadêmico Orlando Todeu e da acadêmica Margarete Resch. Num dos próximos programas que eu vou agendar, porque eu quero agendar com a nossa prefeita, para ela vir ao programa, mas dessa semana nós vamos tratar disso na reunião, e eu vou trazer no programa, nós iremos convidar especialmente no programa a acadêmica Margarete Resch e o acadêmico Sebastião Resch, que fez o arranjo com o Hamilton Ronaldo e a Keilane Gaia, fizeram o arranjo do hino. Mas também iremos declamar o poema do acadêmico Francisco Poeta, cadeira número 1, resposta ao poema Amigo de Mim, e da acadêmica Luciane Cunha, cadeira número 3, A Força do Amor. Então vamos lá! Olhem que coisa linda, escutem que coisa linda, o nosso hino. Ó Maria, ó Maria, tu serás fonte de eterna inspiração. Ó Maria, ó Maria, tu serás fonte de eterna inspiração. És a flor que Marituba viu nascer, um patrimônio da cultura do lugar,
a voz brilhante na leitura florescer, e teu legado na história ficará. Oh Maria, oh Maria, tu serás fonte de eterna inspiração. Oh Almaria, oh Almaria, tu serás fonte de eterna inspiração. Vanguardista da nossa cultura, silogeu que não há outro igual. Em defesa da literatura, Almaria, um legado imortal. Almaria, como o sol a surgir, da palavra sem par, seu labor, verso e prosa que emanam de ti, com encantos de eterno sabor. Marituba em teu nome está, na história do nosso lugar, nos conduz a leitura levar, incentivando a todos declamar. Ó Almaria, ó Almaria, tu serás fonte de eterna inspiração. Ó Almaria, ó Almaria, tu serás fonte de eterna inspiração. Viva a Almaria! Resposta ao poema de mim. Sabe de quem é o poema? É do eterno presidente Francisco Poeta. O teu poema. Que isso, Lázaro Forcão? O teu poema ainda tem. Vai sempre comigo no coração, doce amiga. Muito, muito doce amiga. Eterna amiga de mim, que me cativou eternamente para me fazer querer sempre, sempre ser amigo de ti. E nos meus olhos marejados azuis trago tua imagem refletida, lembrança para toda a vida de pouco tempo, inesquecível tempo que contigo convivi. O tempo que jamais me arrancou doces lembranças, e a tua imagem de moça menina na minha lembrança refletida, inesquecível amiga de mim. É, meu bom. Interessante, né? A nossa estimada e categórica romancista Luciane Cunha, a força do amor. Coração, você nasceu para ser feliz. Por que insistes em sofrer por alguém que não o quis? Já sei, você foi feito para sonhar, mas onde está sua razão para amar? Tudo está muito além do impossível, não sofra mais assim. Agora não há jeito, vou amar até o fim. Lindo, lindo, nossa acadêmica romancista é sensacional. A nossa nota de pesar acadêmica, literária, porque a música é literatura. Nós vamos conversar pouco, eu e o mestre Orlando, sobre o Dia da Literatura Brasileira. Há pouco. Nós perdemos a Nana Caymmi. Partiu para o Reino Celeste no dia 1º de maio, próximo passado.
Dia da literatura, inclusive. Dia da literatura. O Brasil perde uma grande cantora. Ela era muito emotiva e carregava isso para dentro da música com categoria. Sabem de quem ela é filha? De Dorival Caymmi. Uma família musical, né? Irmã E foi consorte do Gilberto Gil por 2 anos. Pouca gente sabe. Mas quem canta muito vive pouco um com o outro. É maravilhoso isso, porque quer cantar. Cantar é amar. Ninguém esquece, fica amando para sempre, porque o amor é dentro do coração. Por outro lado, hoje é o aniversário da minha querida irmã Maria Doroteia, a Teteia, que nem o Vitor diz, Teteia! Aqui e acolá, um pouco de rancor, mas na verdade, a Teteia é o mais puro amor. Parabéns, minha irmã querida! Um pouco de rancor. Conhece ela, né? Canção poema. Marituba, ontem e hoje sempre. Letra do Lazinho, interpretação do Lázaro Falcão. Conhece esses dois? Marituba Esporte Clube, 116 anos de tradição. O leão que nunca envelhece dentro do meu coração. Desde pequenino que te amo, de ti esquecerei jamais. Ganhando ou perdendo, para mim tanto faz. Sei que não vai demorar muito, não paro de torcer. Certo que sem demora, mas vitórias o leão vai nos trazer. Canto ontem como se hoje fosse, e hoje como ele é. Meu coração por Marituba vai bater enquanto der. Ontem e hoje sempre sou Marituba para o que der e vier. Olha que legal, hein? Esta música que eu fiz para o Marituba Esporte Clube, 116 anos de fundação. Aí eu faço a pergunta e o mestre Orlando vai dar a nota, vai escolher. Quem vai escolher é o mestre Orlando. Qual o sentido da frase que o Lazinho compôs e o Lázaro Falcão cantou muito mal? Canto ontem como se hoje fosse, e hoje como ele é. Canto o ontem como se fosse. Canto ontem como se hoje fosse, e o hoje como ele é. Primeira alternativa, uma frase qualquer. Segunda alternativa, uma canção de saudade. Terceira alternativa, uma ponte entre o passado e o presente, revelando uma postura honesta sem ilusões. 3 alternativas, vou repetir. A primeira, qual o sentido da frase? Canto ontem como se hoje fosse, e hoje como ele é. Primeira alternativa, uma frase qualquer. Segunda alternativa, uma canção de saudade. Terceira alternativa, uma ponte entre o passado e o presente, revelando uma postura honesta, sem ilusões, de um acontecimento que a música se referenciou.
Mande a mensagem para 9882312958 e ganhe 50 para tomar um copo de garapa com pão doce lá no mercado. Meus agradecimentos ao Iru e ao Jardel pela recepção que nós tivemos, mestre Orlando, lá no Marituba Esporte Clube, onde eu estive presente juntamente com meus filhos Márcio e Marco. Ficamos à mesma mesa com o vereador Toninho, o secretário de Esporte e Lazer Branco Aleixo e sua esposa. Rapaz, como esse casal dança, rapaz, dança lindo, 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 Branco e sua esposa. O vereador Alain Besteiro, o meu primo Augusto Bezerra Falcão, neto Nito Falcão, o meu querido sobrinho Rosivan Falcão Viegas, o Trio Brasil. O Trio Brasil, Orlando, deu um show. E ele fez, o Trio Brasil, fez uma homenagem especial à família Falcão, porque nós tivemos, eu falei, meu Orlando, lá no dia 1º de maio do Marituba, eu falei todos os presidentes que o Marituba teve, desde a sua fundação, dia 1º de maio de 1909. O seu primeiro presidente do Marituba Esporte Clube foi o senhor Otávio Rocha, pai do Nilzinho, pai do Tavico, pai do Zezé, e discorri sobre todos os presidentes. Falei sobre a fundação do clube. O Marituba Esporte Clube foi fundado dia 1º de maio de 1909, na Vila Operária de Marituba, pelo seu Manuel Domingos, pelo seu Otávio Rocha, pelo seu José Serrão e pelo vovô Antônio Falcão e pelo seu Cícero Rocha. E esses foram os fundadores do Marituba Esporte Clube. Lá eu cantei os hinos do Marituba. Marituba tem 2 hinos. E falei da sua fundação. O Marituba, eu fui jogador do Marituba. Não, a minha esquerda, mas não era aquelas coisas. Eu era meia esquerda, fui campeão como jogador, fui campeão como treinador, depois fui treinador do Marituba Esporte Clube no campeonato profissional de 1994. Fomos para o segundo turno, mas não tínhamos um plantel completo, não tínhamos um banco capaz de substituir os titulares, não prosseguimos muito, mas fomos para o segundo turno. Vencemos o Esporte Clube Belém por 1-0 no campo do Paysandu à noite, um show de bola, depois de ter dado, nós demos no domingo anterior um show de bola no Pinheirense, entramos no estádio Aberrado do Conduru, fomos vaiados e ganhamos de 3-2. A participação no campeonato paraense. Paraense profissional, correto. Mestre Orlando, eu ainda tenho 7 minutos, eu vou falar um pouco sobre o Dia Mundial da Educação. Correto. Aí no segundo tempo a gente vai mandar sarrafo na literatura. Que palavra? Mandar sarrafo. Mandar sarrafo na literatura. Mandar sarrafo é falar bonito. É falar, o mestre Orlando tem um vocabulário lindo, é uma dicção linda, uma eloquência linda, que é de acordo com o modo que ele escreve. Quando ele está declamando, parece que eu estou vendo ele escrevendo. Obrigado. Alex Carvalho, mestre Orlando, o senhor acabou de falar. No dia 28 de abril foi celebrado o Dia Mundial da Educação. Eu escolhi um texto da escritora Maria de Andrade para falar sobre isso. Olha o que disse a escritora Maria de Andrade. A palavra educar vem do latim educare, que significa conduzir para fora, e traz o sentido de preparar pessoas para o mundo. A Organização das Nações Unidas, a ONU, incluiu a educação em seus objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS, pois reconhece sua importância para o combate às desigualdades sociais e à degradação do meio ambiente, além de promover a inclusão, a paz e a prosperidade entre os povos. Lutar por uma educação como direito social, educação igualitária e de qualidade é dever de todos nós. É nosso dever trabalhar
pela educação. Um município, um estado, uma nação, um país sem educação é zero. É zero. Dizia o mestre Darcy Ribeiro, né? Se construísse todo dia uma escola, era um presídio a menos que se tinha de construir. Ninguém esquece isso que o mestre Darcy Ribeiro falou. A propósito, mestre Orlando e Alex, do Dia Mundial da Educação, eu achei muito interessante a entrevista da ministra do Meio Ambiente, Marina da Silva, em um programa da TV Cultura. Ela disse que seu pai começou a trabalhar nos seringais do Acre e teve que aprender, o pai dela teve que aprender matemática para fazer os cálculos do que extraía nos seringais para vender para a industrialização da borracha. O látex, a selva leitosa extraída da seringueira, é matéria-prima para a produção da borracha. Produção da borracha natural, que é usada em uma ampla variedade de produtos, como pneus, luvas cirúrgicas, bola de futebol, para os centroavantes do Paysandu jogar para fora, chutar para fora a bola. O Nicolas, que é que tá vendo, Nicolas? Eu era doido que tu fosse pro Remo, rapaz. Cara a cara, tu tá perdendo o gol. E outros materiais. Mestre Orlando e Alex, vocês são novatos de Marituba. Em Marituba teve uma indústria de borracha Pirelli. Sim. A Pirelli, que absorvia a mão de obra de Marituba, da Vila Operária de Marituba, lá onde é agora esse estirão aí de Nova Marituba, que vai embora. Ali era a Pirelli, tinha capela, tinha vila, era uma cidadezinha dentro de Marituba, cidade, né? Que era a área de Benevides, que era território de Benevides. Mas empregou o Tavico, empregou o Nilson, a minha irmã Tereza foi professora lá, a professora Nazaré Serrão foi professora lá, muitos trabalhavam lá. Não tinha outra opção, se não era na oficina da Estrada de Ferro de Bragança ou na carpintaria da Estrada de Ferro de Bragança, era na Pirelli. O seu Lyon, um diretor, um holandês maravilhoso, cristão, humano, tratava o Jorge da Marlene, trabalhava lá, mas muitos, Zé Vieira trabalhava lá, mas muitos e muitos em Marituba. Quando eu entro lá na Pirelli, eu choro. Naquela capela, eu fui sacristão lá dentro, na missa do Padre Romeu Pires Borges. Saudade. Pois bem pequenina, a Marina, vendo o pai fazendo cálculos para vender a seringa, aprendeu um pouco de matemática. Sendo analfabeta, ela com vergonha sentava na última fila de carteira da escola. Um dia a professora a chamou. Marina, ponto, fechora. Escreva aqui o seu nome na lousa. Ela pegou o giz, escreveu com letras bonitas e bem legíveis. Marina. Como você diz que é analfabeta com uma letra tão bonita, Marina? Professora, vendo meu pai fazendo contas, comecei a somar as letras. M mais A, mais R, mais I, mais N, mais A. Marina. E aprendi a escrever Marina. E aprendi a escrever muitas e muitas coisas. E daí para frente fez o Mobral, o artigo 99, o 101 que era supletivo, hoje é o EJA. Tem 2 cursos superiores, já foi senadora, era deputada federal pelo estado de São Paulo, foi candidata a presidente da República em 2010, 2014 e 2018, foi ministra do Meio Ambiente no primeiro governo, num dos governos do Lula, e agora é ministra do Meio Ambiente. Vejam a importância da educação. A importância da educação. E eu comparo essa situação, mestre Orlando, com meu irmão Paulo Afonso de Oliveira Falcão. O Paulo Afonso terminou o ginásio comigo, fez o supletivo 101, fez o vestibular para direito, passou, fez o vestibular para letras, passou,
já com uma idade um tanto quanto avançada. Aí depois fez licenciatura plena em língua portuguesa, em francês, foi professor do Ferrari de língua portuguesa, de francês, foi professor do Colégio Antônio Lemos de português e de francês. Vejam só o que é educação, minha gente. Sem educação não há solução. Sem a educação não há nada. Vamos para o segundo tempo e vamos pegar com o apoio cultural. 8h36 na capital do Umari. Temos alguma mensagem? Alguém já acertou? Bora ver aí. Bora ver se tem alguma mensagem para... Não. Até agora não. Nós estamos com uma grande audiência. Olha, doutor Orlando, hoje, mestre Orlando, hoje o doutor Ivanildo Alves irá tomar posse APL, né? na presidência da Academia Paraense de Letras, para a qual foi reeleito. O acadêmico Francisco Poeta irá nos representar. E vai entregar a nossa coletânea. Eu fiz um autógrafo, o professor Poeta fez outro autógrafo. O doutor Ivanildo Alves, ele tem um carinho muito especial pela Umari. Correto. Tanto que prefaciou a nossa coletânea Umari em verso e prosa. E esteve em vários eventos, né, que nós promovemos. Bom dia, povo de Deus. Não, isso aqui é Neuda. Olha, o Naldo Trindade acertou, rapaz. A terceira opção. Só dá... Naldo. Só dá C, né? Naldo. Rapaz, mas tu tava distante. Acertou. Vem buscar a tua graninha aí pra te comprar um livrinho do mestre Orlando. Vem aqui, Naldo, buscar o seu prêmio. Mestre Orlando, eu tive vontade, eu estava com vontade de ir na posse do meu amigo, que ele foi delegado de polícia, eu fui delegado de polícia. Ele foi meu diretor, que ele foi diretor da Polícia do Interior, uma capacidade enorme. Quando eu era delegado de Portel, ele foi lá com o secretário de Segurança, ver o trabalho que eu fazia na cidade, um trabalho de polícia social. Me parabenizou até naquela época, eu fico grato até hoje. Eu recebi plaqueta da Polícia Civil, do delegado-geral da Polícia Civil, pelos meus trabalhos prestados à instituição. Eu hoje todo dia rezo e agradeço a Deus por isso. E eu fiz, mestre Orlando, uma mensagem, um autógrafo na nossa coletânea para o doutor Ivanildo, nesses termos. O meu autógrafo está assim escrito: salve 3 de maio de 2025, vitória da literatura. Ao doutor Ivanildo Alves, os nossos parabéns por sua reeleição à presidência da Academia Paraense de Letras. E os nossos agradecimentos pelo carinho e pela atenção pela Umari, ao ponto de prefaciar a nossa coletânea com sua admirável cultura literária. Parabéns, doutor Ivanildo Alves. Nós temos um carinho especial pelo senhor. E vou esperar, antes de terminar o meu mandato, que o senhor nos visite para confraternizarmos. E o carinho que o senhor tem pela nossa instituição, pelo nosso elogio, é maravilhoso. Muito obrigado. Com certeza. Com a palavra, mestre Orlando. A gente que prometeu que ia falar sobre o Dia Nacional da Literatura, e quero dizer que esse dia ele homenageia um dos maiores e mais importantes escritores da literatura brasileira, o romancista José Martiniano de Alencar, que
que nasceu exatamente no dia 1º de abril de 1829. Então, o Dia Nacional da Literatura Brasileira é consagrado em homenagem ao escritor José Martiniano de Alencar. De Alencar, exatamente. Isso. Ele é um romancista romântico, faz parte da estética romântica e é cearense. E para que nós possamos ter uma dimensão mais ou menos aproximada da importância deste romancista, presidente, os cearenses são chamados de alencarinos. É verdade. Né? Terra de Alencar. Isso. Alencarinos em alusão exatamente ao sobrenome do grande... Pouca gente sabe disso. Pouca gente. Do grande romancista José de Alencar. Como eu disse, é um romancista, pertence à estética romântica e foi um escritor daquele momento que a gente chama de nacionalista. Quando o Brasil, então, se tornou uma nação independente de Portugal e a literatura, então, procurou referendar e dar importância exatamente a esse momento de libertação política, libertação artística e cultural de Portugal. Na poesia, nós tivemos o poeta maranhense Gonçalves Dias, né, que fez exatamente essa alusão à questão do nacionalismo, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui... Eu não gostei como lá. Exatamente, valorizando, né, a nação, valorizando a natureza. Ele estava para onde, meu Charlando, quando ele sentiu saudade e fez Portugal. Ele fala cá, que é o Brasil, e lá, Portugal. Aí deu saudade dele e voltou, né? E ele inclusive, ele idealiza, né? Ele diz que o sabiá que canta aqui, tem um cântico mais bonito que o de Portugal, né? Exatamente. E o José de Alencar, ele fez mais ou menos isso. Por exemplo, ele utilizou na sua literatura a questão do indianismo, né? Valorizando o indígena como o símbolo da nacionalidade brasileira. Não podia ser o branco, que era o elemento colonizador, e nem o negro, porque veio de um outro continente. O indígena não estava aqui quando o Brasil, né, teoricamente, foi descoberto. Então ele tem essa vertente indianista, mas escreveu romance urbano, escreveu romance regionalista e escreveu romance histórico. Quem não lembra da novela Senhora, lembro, né, que a Rede Globo produziu, que é uma obra do José de Alencar. E ele teve, então, 3 romances que é chamado da trilogia indianista: Iracema, o Birajara e o Guarani, que são romances que tratam da temática indígena. Eu vou rapidinho aqui ler um pequeno trecho. Fique à vontade. Do romance Iracema. A Virgem dos Lábios de Mel. Exatamente. Então, é um romance, veja bem. É um romance, mas que tem uma conotação meio de poesia, né? Que a gente chama da prosa poética. Exatamente. Então, um dos trechos mais lidos e mais importantes conhecido desse romance, um romance importante, é justamente quando ele faz a descrição da indígena Iracema. Tem, inclusive, lá em Fortaleza, uma praia de Iracema, né? Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. Olha que linda. Parece um poema, né? Mas na verdade é prosa. Prosa poética. Que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Olha que lindo, né? Muita metáfora aqui utilizada. Ou seja, exatamente para valorizar, né, a temática indígena, né? Então, a Iracema aqui, além da beleza física, ela tem também a beleza espiritual. Então, o José de Alencar realmente foi considerado um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e os cearenses são chamados de alencarinos justamente por ter, né, o José de Alencar como esse romancista extremamente, talvez o mais importante da literatura brasileira, comparando-se inclusive ao
obviamente que não no mesmo padrão, no mesmo nível, né? Porque os próprios estudiosos colocam... Estilo. Os próprios estudiosos colocam o Machado de Assis como o maior representante, o maior escritor da literatura brasileira. Mas o Alencar chegou próximo, porque além do número muito grande de romances que produziu, realmente teve essa importância singular em nossa literatura. A mamãe, a primeira coleção, a mamãe foi do Machado de Assis, depois ela compôs de Alencar. São os mais importantes romancistas da nossa literatura. Então eu acho que o Dia Nacional da Literatura está em boas mãos e em bons nomes, né presidente? Mas Orlando, o senhor não ia para o Rio de Janeiro assistir a Lady Gaga? Tu vai, Alex? Eu tô com vontade de ir. Né? Vou colocar um avião será que o que lá no aeroporto do Uriboca e vou rasgar. Se o Iron Maiden iria. Hein? O Amadonna iria. Aí pergunta pro nosso acadêmico correspondente se ele irá ao show da Lady Gaga. Alex, tu vais ao show da Lady Gaga, né? Ela tem uma semelhança com a Madonna. Vai lá e representa, né? a academia, porque ela é o quê? Ela é literata? Da música? Vai lá, Alex! Só um instantinho, presidente, e tem também uma polêmica que a gente pode discutir no próximo programa, que é em relação a esses novos nomes que estão sendo referendados pela ABL. Recentemente, uma jornalista, perfeito. né? E que está sofrendo muitas críticas. Nós tivemos o Gilberto Gil. A Miriam Leitão. Tivemos o Gilberto Gil, tivemos a irmã dele, né? Não, a irmã do Caetano Veloso, também, que é acadêmica, e está havendo muita crítica, né? É o pai da Fernanda, a Fernanda Montenegro. A Fernanda Montenegro, e talvez no próximo programa a gente vai puxar aqui uma discussão sobre essa temática. Ver a questão estatutária, né? A questão estatutária, porque eu acho que, com todo o respeito que eu tenho pela grande economista que a Miriam Leitão mas na parte literária eu não conheço. Pois é. Ou será porque... Tenho o maior respeito por ela. Ou será porque estão faltando nomes... Não, é disputa. Pois é. Mas falar em literatura, já tem um tempinho. O Dia da Literatura Brasileira, com uma licença do mestre Orlando, que é doutor em literatura. Bora dizer o que é literatura. A palavra literatura vem do latim literatura, referência a letras. A letra, o primeiro conceito, letra. Né? Várias definições, mas segundo, significa um conjunto de saberes e habilidades de escrever e ler bem. E se relaciona, olha só, ler bem também é literatura. Ler bem é literatura. Você só escreve se você lê. Se você ler, você não aprende a escrever. E se relaciona com as técnicas da gramática, da retórica, que o mestre Orlando, o que é a retórica? É a fundamentação do discurso. É diferente da eloquência, da dicção, que é a beleza da voz. Correto, isso. O desenvolvimento da voz. Isso eu tenho no meu curso de oratória. Eu tenho tudo isso no meu curso de oratória. Então, ela se relaciona com as técnicas de gramática, principalmente, não é, mestre Orlando? Correto. O mestre Orlando é doutor em literatura, mas também em português. Ou não, língua portuguesa. Língua portuguesa. No tempo era português. Língua portuguesa. O mestre Orlando acabou com isso. Retórica e com a poesia, com a poética. A poesia é a pura literatura. A literatura é a arte que usa a linguagem escrita como meio de expressão, seja em prosa ou em verso, de acordo com os princípios técnicos e práticos. Às vezes a gente vê uma pessoa que não tem preparação escolar nenhuma e faz cada uma versificação. Sim, correto. Como é que chama, mestre Orlando? No Nordeste tem muito. Sim. Como chama? Esses que fazem no meio da rua. Tem os repentistas, né? Repentistas. Tem, e no Nordeste tem muito, como é, meu Deus do céu? Trovadores. É, são escritores, né, que... Aquelas trovas, né? Trova. Desafios, né? Naquelas feiras, né?
A literatura abrange qualquer coleção de obras escritas, incluindo a escrita impressa e digital. Nós temos que admitir. Sim, claro. Nós temos, né, Orlando? Nós temos que admitir, digital. A literatura brasileira, a riqueza da literatura brasileira. O mestre Orlando Muito falou rica. agorinha. Muito rico. A literatura brasileira é um elemento fundamental para a construção da identidade nacional. Sim, claro. Estimula o pensamento crítico e a reflexão sobre a sociedade. Eu conversava há pouco na antessala do estúdio com o mestre Orlando, que me magoa profundamente essa polarização política no país. Eu admito quem seja apoiador de determinado político, eu não tenho restrições, mas a maneira como nós estamos vivendo a polarização no país, seja de PT, seja de PL, seja de PDT, seja de que for, prejudica o país. Prejudica o país. Prejudica o município, prejudica o Estado, prejudica a gestão da nação. Todo mundo tem o seu direito, a política é liberdade, a democracia é liberdade, mas a democracia é respeito. A democracia é igualdade, sem distinção, sem mágoas, sem brigas, sem arremessos de palavreados que ofendem e magoam. Nós estamos chegando ao fim do programa, eu passo a palavra para o mestre Orlando e dar suas considerações finais. Depois nós vamos para o encerramento. Mais uma vez estamos aqui encerrando mais um programa, uma missão, né? Uma missão que a gente tem todo sábado de ter esse relacionamento próximo, né? Com a comunidade maritubense, com os estudantes. E só para fechar, presidente, só para corroborar e para comentar o que você falou agora, essa polarização, ela é a mais cruel de todos os tempos, né? Porque ela está separando, inclusive, pais e filhos, amigos, né? de 20, 30 anos, vizinhos. E essa polarização nunca houve dessa forma. Não. Né? Essa polarização está havendo em função, não é, de uma realidade recente que eu considero extremamente nociva. A gente não vai aqui citar nomes, né, mas todo mundo sabe a quem nós estamos nos referindo. Mestre Orlando está chegando até na realização ao conclave para a escolha do nosso Papa. Está existindo polarização. Correto. É isso. Então é complicadíssimo isso aí. Complicado isso. Esperamos reflexo, porque lá os cardeais são seres humanos. Isso. E eles absorvem também as questões políticas. Eles vão votar. Eles vão votar. E lá, uns estão dizendo vai ser um conservador, outros estão dizendo vai ser um progressista. O Papa Francisco, ele não era progressista, passa a dizer nesse sentido. Ele era reformista e reformou e entregou e chamou de novo para a igreja muita gente que tinha se afastado da Igreja Católica. Foi o Papa Francisco que voltou a chamar, e muita gente voltou à Igreja Católica pelo Papa Francisco. E humanista, e inclusive a morte dele foi comemorada. Olha que absurdo. A pessoa que estava na morte dele, Trump, Milei da Argentina, todos os presidentes dos países foram Putin, porque Putin é Putin. É um putinho. Mas todos os presidentes dos países mais avançados do mundo estavam na cerimônia do falecimento do Papa Francisco. Presidente, só rapidinho. E essa polarização ela é tão cruel. Recentemente, agora, esses dias, o prefeito de São Paulo terminou um projeto que atendia 150 crianças com câncer. Simplesmente retirou todos os recursos desse instituto que fazia o tratamento dessas crianças. O governo federal, diga-se Lula, foi lá e bancou o projeto, a continuação do projeto. Né? E tem pessoas dizendo que o prefeito de São Paulo estava correto em terminar um projeto que atendia, dá vontade de eu chorar, sabe? Um projeto que atendia 150 crianças com câncer. E sabe por que disseram que o prefeito estava
correto? Exatamente por essa polarização. Ou seja, perderam totalmente o senso de valor, o senso de racionalidade. Não é cruel isso aí. Sabe por quê? Porque foi o presidente Lula que foi lá e referendou o projeto. Então é um absurdo realmente, presidente. Esperamos que, num curto espaço de tempo, essa polarização, ela, pelo menos, diminua. Se você vai ser candidato, você ganha, não há problema nenhum. Você defender o estatuto, o programa do seu partido, é mais do que justo. Isso é democrático. Seja o Bolsonaro, seja Lula, correto, seja Alckmin, seja quem for, mas respeite as posições, não ultrapasse os limites da relação social, da cordialidade. Já pensou irmão contra irmão, esposo contra esposa, vizinho contra vizinho? Isso é horrível. Isto é um câncer político no país. Correto. A doença, desculpe dizer que a doença não tem nada a ver com isso, o nome da doença, mas isso é uma doença grave para o socialismo brasileiro. Eu não digo socialismo no sentido partidário, para as relações sociais, as relações familiares, as relações esportivas, as relações comunitárias. Vamos acabar com isso, gente. Vamos viver se respeitando com as nossas escolhas políticas, com as nossas escolhas esportivas, né? Com as nossas escolhas de viver, com as nossas escolhas religiosas. Respeitemos. O Papa Francisco respeitava todos. Ele ia em países que tinha 2% de católicos, mas ele ia. Ele era solitário. Um homem que não quis morar no Palácio do Vaticano, que não quis, escreveu que só queria na sepultura dele Franciscus, nada mais, no chão, se enterrou no chão. Olha que homem mais perfeito, a perfeição de Deus. Estamos se aproximando do fim de programa. Olha, minha gente, a data do incentivo, a data da literatura brasileira é um chamado para nós valorizarmos e promovermos o acesso à literatura brasileira, incentivando a leitura e a formação de leitores e um acesso à Academia de Letras Maritubense. Vá lá conosco na academia, conhecer as obras do mestre Orlando, da acadêmica Luciane, do acadêmico Orlando, do acadêmico Francisco Poeta. São coisas maravilhosas que o mestre Orlando escreve. Eu tenho qualquer coisa também por lá. Vamos lá, minha gente, vamos lá. Estamos chegando ao fim do programa. Um abração ao Jacó, empresários Davi Leal, Aguiar, com o Aguiar, para o Orlando e o Aguiar, para o nosso diálogo literário, o Antônio Armando, o amigo Ronielson Alencar, Gilberto da Maloca do Queró. Olha, dia de São João vai ser o lançamento do Transformoso lá na Maloca. Sim. Vai ser o primeiro pé do Transformoso, a primeira saída do Transformoso. Não, primeiro ano, vai ser o anúncio do Transformoso lá na Maloca. Depois nós vamos acertar quando é que nós vamos sair na rua. E a Guiar, dá uma ajuda aí, rapaz. O Orlando vai passar aí contigo aí. Com o chapéu. Um abraço para o Luiz Dilton, o Bebeto Serrão. Falar em Bebeto Serrão. Anteontem foi aniversário do pai do Bebeto Serrão. Sabe quem é? O Zé Prego. Meu compadre Zé Prego, Zé Maria Serrão Siqueira. Conheci. Um abraço para o Mori, nós passamos no Mori agorinha, para o Mori. A Bergman, foi aniversário da Bergman, hein? Agora foi esse dia, foi aniversário da Bergman. Parabéns, minha querida amiga. Um abraço do Rodrigo Falcão, Daniel Menezes, Branco Aleixo, Marcos Zizo, o mestre do esporte, o vereador Manuelzinho Rocha, Delmiro Rocha, Vera Gatinho, Brito, Dadinho em especial, a Maria Doroteia de Oliveira Falcão, que hoje é aniversário. Aniversário da minha irmã Maria Doroteia. Parabéns, minha querida irmã. Quem lê, pensa. Quem pensa, evolui. Fim de programa. Fiquem na paz de Cristo Jesus de Deus. Amém, amém.